Boa noite a todos os amigos que estão em casa. Nós estamos aqui na Sociedade Espírita Casa do Amor e vamos iniciar mais um Evangelho palestra. Agora com a nossa casa funcionando dentro dos padrões das recomendações da saúde, do Ministério de Saúde, mas seguindo todas as normas técnicas, com testes na entrada, teste de temperatura, uso de álcool em gel. Eu estou aqui sozinho, aqui no palco do nosso auditório, e a gente vai iniciar o nosso evangelho aqui na Sociedade Espírita Casa do Amor. Mas vamos iniciar com uma canção. A gente já falta ainda só uns 2 minutinhos para 7 horas, que é o horário que começa, e a gente vai começar a rogar a Deus, pela assistência espiritual para nós que estamos aqui, e para que o Evangelho hoje possa fluir da melhor forma possível. Já temos algumas pessoas com a gente no Facebook, tá? E a gente já está começando a dar boa noite a todo mundo. Já vi aqui a Mara, minha mãozona foi para frente, ó. Aqui a Mara já deu boa noite. Mundinha também, boa noite. Nós estamos com 11 pessoas e essas 11 se transformam em centenas e milhares, Só começar a difundir o Evangelho da nossa Casa Espírita. Estamos em Limoeiro do Norte. Oi, Jacinta, boa noite. Vamos cantar uma música, vamos lá? Vamos cantar música de agradecimento, que o nosso Espiritismo nos fornece muita coisa boa e a gente tem que estar sempre agradecendo. Vocês já perceberam que eu gosto dessa música? E ela é uma oração em forma de música. Vamos cantar então capelinha mesmo, Que aí fica todo mundo cantando junto. Vamos lá. Através de humildes palavras, nós viemos te agradecer por tantas graças recebidas. Obrigado, viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço. Ao Espiritismo pertencer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço. Ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas e decepções, saberemos como recebê-las e as chamarmos de nossas lições. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, ó meu Deus, agradeço. Ao Espiritismo pertencer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço. Ao Espiritismo pertencer. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos lares, aqui na Casa do Amor, com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo, com muita alegria e simpatia, nós iniciamos esse Evangelho de hoje. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Que a espiritualidade que cuida e trabalha aqui na nossa Sociedade Espírita Casa do Amor de Limoeiro do Norte possa nos dar permissão, em nome de Jesus Cristo, para que a gente inicie o Evangelho de hoje. E que todos que aqui estão, sejam encarnados ou desencarnados, que estão assistindo, possam receber as bênçãos, os fluidos desta oração e deste Evangelho palestra.
porque hoje nós vamos falar sobre a prece. O que o Espiritismo diz sobre a prece? Qual é o conceito da doutrina espírita sobre a oração, o ato de orar? Ora, os espíritos sempre disseram aqui na doutrina espírita, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade. E o que mais vale é um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. Ora, a gente que estuda e que lê algumas coisas, né, além da doutrina espírita, a gente entende sobre a questão do poder do pensamento. Você fez um grande sucesso aí, a questão da mecânica quântica, do livro O Segredo, do filme O Segredo, e outros livros também de autoajuda, mas uma coisa é verdade, né? Meu amigo Anchieta e querido Helder Brauna, bom, né, Helder, está aí com você e com sua família, é que o pensamento ajuda, o pensamento traz as coisas até você, mas não é só o pensamento precisa de um propulsor, um motor, vamos dizer assim. Oi, Tiago Felipe, abraço, filho. Um propulsor, que é o quê? A vontade, o sentimento. Você desejar alguma coisa e não tiver um sentimento por trás, não está valendo muito não. Então aqui os espíritos nos dizem que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. E nós sabemos que isso é verdade. Tem uma lógica muito grande por trás disso tudo. Então os espíritos, através da doutrina espírita, eles nunca determinaram uma fórmula padrão para a prece. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, tem lá coletânea de preces. E não é uma maneira de dar uma fórmula para você começar a sua prece. Mas é para que pudéssemos, ou as pessoas possam começar a se acostumar e fixar ideias e chamar a atenção sobre os princípios da doutrina espírita e você poder manifestar o seu pensamento através das palavras. Então, o objetivo é ajudar as pessoas que sentem dificuldade em expressar suas ideias através das palavras. E pensa que, às vezes, se eu não disse uma frase bem formulada ou bem bonita, eu não orei direitinho. Pode pensar que é assim, mas não é verdade, porque Deus foi quem criou todas as palavras, Deus criou todos os sentimentos, Deus criou tudo. Como é que Deus não vai entender o que eu estou dizendo, né? Como é que Jesus Cristo, que é o maior Espírito que nós temos referência, a divindade perfeita, não vai entender o que foi que eu quis dizer? Só porque eu disse pro modo e por acaso, não é mesmo, né? Então eu estou sentindo alguma coisa, me ajude. E aí, você acha que Deus não vai entender? Jesus não vai entender? Então, não são as palavras, é o pensamento, é o sentimento que é tudo. Então, assim, a coletânea de preces que tem lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, é uma seleção de preces que foram ditadas pelos Espíritos. Mas olha só, o Espírito reconhece que as boas preces e as preces de todos os cultos religiosos, de todas as formas, de todas as maneiras, elas, quando são ditas do coração, têm validade, não são aquelas que são ditas da boca para fora, né? E a Mudinha disse aqui uma coisa interessante, está aqui o dedo em cima de novo. Nós não precisamos de palavras bonitas para conversar com Deus e Jesus. É isso mesmo, viu? É isso mesmo. E o Helder, né? Saudade dos trabalhos, está se recuperando bem, né, meu amigo? Olha aí, olha a força da prece, né? Muito bem, então é isso mesmo, meus amigos. Nós estamos aqui em Limoeiro do Norte e ouvindo esse pensamento sobre a questão da prece, esse evangelho, e sabemos que não é da boca para fora, tem que ser do coração. Então Deus é infinitamente grande, né? Então, conforme a doutrina espírita nos ensina, que Ele ouve a voz de quem implora e lhe canta louvores, quer faça ele de um ou de outro modo. Olha o que o livro Evangelho segundo o Espiritismo nos traz através de Allan Kardec. Deus é infinitamente grande, então Ele ouve a voz daquele que Ele implora ou lhe canta louvores, né? No estudo da doutrina espírita, nós temos
um entendimento que diz assim: quais são as formas de orar, de rezar? Louvando, agradecendo e pedindo, né? Não necessariamente nessa ordem, mas seria uma ordem interessante, né? Primeiro você louva a Deus, agradece a Deus, aí se tiver alguma coisa para pedir, aí você pede. Né? Ultimamente eu estou mais agradecendo. Olá, Rita de Castro, oi, Ana Reis, boa noite. Vamos expandir esse evangelho aí, vamos começar a compartilhar, gente, que o evangelho da Casa do Amor já está no ar, tá? Quem puder ir compartilhando, no WhatsApp, em todos os grupos, que aí vai aumentando o número de pessoas que são atingidas por esse evangelho, né? Para o bem. Então, assim, se a melhor maneira de orar louvando a Deus, agradecendo, né? E pedindo, né? Se não, para só nos dois, louva e agradeça, né? A gente já recebe tanto, né? E reclama tanto. Então, assim, todo aquele que lança maldição contra as preces de outra pessoa que não é a sua religião, né? Prova que desconhece a grandeza de Deus. Poxa, massa, não é isso aqui? A doutrina espírita, ela é bem categórica com isso aí. Todo aquele, olha o que está dito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, todo aquele que lança maldição, aquela pessoa que diz, aquelas pessoas não sabem nem orar, aquela que tem algumas orações que são meio gritantes, né? Uns gritos, né? Mas Jesus disse que quando fores orar, recolhe-te ao teu quarto e ora em secreto. Mas se tiverdes alguma desavença com algum de teus irmãos, né? Estou dizendo aqui com minhas palavras, vai lá, reconcilia-te com teu irmão e volta e faz a prece para Deus. Tem muita coisa em volta de toda essa questão de que seja a oração, né? E a Mundinha está dizendo, quanto mais agradecemos, mais graças recebemos. Além de rimar, né, Mundinha? Rimou, ainda é uma grande verdade, né? Então, assim, acreditar que Deus se apegue a uma fórmula é atribuir a Deus uma pequenez e atribuir a Deus paixões humanas, sentimentos humanos, sensações humanas. Deus é humano? Não. Deus está muito acima do que seja a humanidade. É muito melhor do que qualquer coisa que se refira a que seja a humanidade, né? Qualquer que seja o melhor tipo de humanidade que uma pessoa possa expressar, Deus está acima, em condições infinitamente melhor do que isso aí. É o capítulo 28, viu, Rita de Cássia? Da coletânea de prece, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então aqui, ó, uma condição essencial para a prece, conforme nos diz o apóstolo Paulo, é que ela deve ser inteligível, tem que ser clara, bem compreendida, a fim de que possa ser sentida com a alma. Orar, rezar, sem que a alma esteja realmente orando e rezando, ou seja, o sentimento, pensamento, né? Oi, Francisco Nel, abraço, hein? Sem que o pensamento esteja contido, não é bem uma oração, é mais dizer palavras, né? A oração precisa ser dita numa língua entendida e sentida por aquele que ora. E nós temos que saber disso. Então, há preces que não são tocadas pelo coração. Existem preces que não são tocadas pelo coração. As raras ideias que estão na prece, muitas vezes são sufocadas pela grande quantidade de palavras e pelas muitas ideias místicas da linguagem, né? Você precisa falar bonito para poder você orar, estar com Deus? Não. É como eu disse aqui no início, Deus foi quem criou todas as palavras. É inteligência suprema. Aí tu acha que ele não vai entender as tuas palavras, né? A maneirinha como a gente vai falar, hein, Gardênia, né? Tem lógica, né? Deus é infinitamente sábio, soberanamente bom, justo, perfeito. Então, assim, essas palavras que são muitas palavras repetidas, ou meio cheias de misticismo, né? Não tem muito sentido, não. As principais qualidades da prece, quais são? Bom, primeiro que tudo, clareza nas palavras. Primeiro tudo. Segundo, simplicidade, precisão.
fazer aqui uma pergunta para todos vocês, respondam no pensamento. Se eu perguntar a vocês, o que realmente você quer da vida? O que você realmente deseja? De supetão, não dá para responder, não é? Porque aí você começa, eu quero. Aí a primeira coisa que todo mundo diz é ganhar na Mega Sena, né? Nem joga. Aí quando você é espírita, diz, mas para quê, né? Por que isso? Eu mereço, eu preciso. Aí você vai assim, por que eu não posso viver com o meu trabalho, né? Agradecendo e louvando a Deus e algumas necessidades pedindo. Aí, tá vendo como a gente não tem muita clareza do que quer? Oi, Rútila, boa noite. A gente não tem muita clareza do que quer, então a prece tem que ser assim. A prece ela deve ser clara, sucinta, simples, precisa, sem excessos de palavras, sem adjetivações inúteis que apenas são enfeites de falso brilho. Tipo assim, você vai fazer uma prece e começa: ó Senhor das estrelas, magnânimo Senhor, vós que pulverizastes o universo com centelhas incandescentes e fagulhas de sua majestade, etc, etc. Está vendo uma prece dessa? Não precisa ser assim, basta dizer assim: Senhor meu Deus, o Senhor que é bom e justo, é meu Pai, é meu Criador. Já pronto. Não precisa fazer um arrodeio, ter palavras lindas, né? Isso é bobeira. Não vejo sentido nisso. Então é mais tranquilo que não soe falso, né? E nós que somos espíritas podemos iniciar com a pergunta de Kardec, quando Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, a pergunta número 1, o que é Deus? E os espíritos respondem: é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E mais à frente nós vemos que Deus é assim: Deus é soberanamente justo e bom. Aí você pode iniciar: ó meu Deus, vós que sois, aí você usa um português elevado. Não quer usar? Pode dizer: ó meu Deus, você que é soberanamente justo e bom. Você acha que Deus vai se ofender porque você está chamando ele de você? Deus está tão acima dessas coisas que ele vai saber. E por que eu não posso ter intimidade com Deus, com meu Pai, com meu Criador? Ó meu Deus, ó meu Jesus, você é meu irmãozinho querido, por que você não pode ter intimidade com Jesus Cristo? Por que você não pode? Claro que pode. Deve ter intimidade. Nós temos que parar de pegar Deus que está lá fora no universo das estrelas e botar Deus para cá, para perto de mim. Trazer Jesus que está pregado na cruz e botar ele na minha frente. Tudo em pensamento, botar ele na minha frente. Desça Jesus da cruz. Já basta, né, o tanto que ele sofreu. Está na hora de trazer a presença de Jesus Cristo para a nossa frente. É assim com o pensamento que a gente vai à frente, né? Então, gente, a gente tem um pensamento aqui, a doutrina espírita nos esclarece que é mais ou menos por esse jeito. E eu penso assim. O que mais diz aqui, ó? Falso brilho, né? Em muitas palavras. Cada palavra deve ter sua importância na prece. Cada palavra deve revelar uma ideia. Cada palavra deve tocar a alma, deve nos fazer pensar. Somente com essa condição é que a prece, né, ela pode atingir o objetivo. De outro modo, é apenas palavreado. Note que um pequeno ar de distração, desinteresse, que essas preces são ditas na maioria. Imagine que você vai... Renato Guimarães, boa noite, meu amigo. Bom ter você aqui, meu nobre amigo. Repare que as preces, quando são ditas mecanicamente, eu faço sempre uma piada aqui, quando eu falo sobre a questão de prece, que eu conheci uma pessoa, ela ainda está aqui, encarnada aqui na Terra. Claro que eu não vou dizer o nome, né? Que é uma pessoa que eu faço por brincadeira. Ela disse que ela começava a fazer a prece e rezar o terço em casa, né? Você sabe que o terço é uma repetição de várias orações, né? Mas eu vou já justificar porque que o terço é válido, né? O texto é muito válido. Mas antes eu vou fazer uma piada em cima. Como ela orava. Ela orava assim. Ela começava: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Aí começava o pensamento, né? Aí o menino dá um grito lá dentro. Aí dizia assim: oi Noêmia, tudo bom, dona Noêmia? Aí o menino lá dentro gritava não sei o que. Seja feita a vossa vontade. Menino, deixa de gritar aí, menino. Aí eu já não sei mais na hora que eu estava, né? Aí ele dá um grito acolá. Aí continuando, né?
assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, vem um pensamento, que hora será que começa a novela? Aí, oi Cirlei, que hora que começa a novela? Ah, não paguei o leite de amanhã, e essa conta de energia, aí começa, aí mecanicamente você reza o Pai Nosso e o pensamento começa a pensar nos problemas da vida. Essa prece não tem validade? Eu acho que não, né? E vocês também vão achar que não tem, né, Cirlei? Então, assim, a prece ela tem que ser dita com o sentimento, com o coração, né? Estou aqui olhando a hora que está passando. Mas olha só. E por que vale a pena rezar o terço? Olha, nós somos espíritas. O terço é um costume, é uma prática da Igreja Católica. Mas vale a pena. Uma vez foi perguntado aos espíritos se valia. Eu acho que foi até um comentário que saiu de algumas das muitas centenas, milhares de conversas de Chico Xavier. Vale a pena rezar o terço em casa, mas são bem 40 Ave Marias, né? 9, 10, 12 Pai Nosso, Salve Rainha, tudo junto. Credo, né? Creio em Deus Pai. Aí, assim, vale a pena? Aí a resposta é bastante lógica. No meio de tantas repetições, não é possível que não saia uma pura de coração? Eu acho que sai. Você reza 40 Ave Maria, não é possível que não saia uma com coração, sentimento de coração. Eu acho que sai. Então vale a pena. Para quem tem um costume, né, ainda de fazer o Pai Nosso, a minha mãe, ela faz o terço, aliás, fazer o terço, a minha mãe, ela faz o terço, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, lê as páginas, faz o terço, faz as orações. É como eu disse, olha, nenhum culto, né, com a sua maneira de pensar, oi Danúzia, tudo bem? Nenhum culto com a sua maneira de orar é inválido de jeito nenhum. E a doutrina espírita diz que nós não devemos julgar, nem condenar nenhum tipo de culto, nem de oração. Se assim for, desconhece a grandeza de Deus. Nós dissemos isso aqui antes, não foi aqui no comecinho? Então vamos continuar. Então, as frases em que os lábios se movimentam muito, mas, e também as expressões no rosto, todo tempo se movimentando, o som é o mesmo, a voz, se reconhece aí um automatismo na oração, puramente exterior, a qual a alma permanece indiferente, né? Então, o que é interessante? Existe maneira certa de orar, de rezar? Não, não existe. Mas existem o quê? Aconselhamentos, né? Eu, particularmente, eu gosto de aconselhar os meus filhos, né? Que a gente faz as orações de noite, pega na mão, ora, a minha filha agradece, e agradece, e agradece, e pede, coisa de criança, assim, é muito lindo ela orando, meu filho também, aí eu também faço agradecimento, mas primeiro a gente para por uns 15 segundos, faz uma respiração, solta. O que são 15 segundos? Para você começar a entrar em sintonia com o plano espiritual. É interessante, para que não saia nada mecânico. Então, assim, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, eles nos traz uma coletânea de preces. Mas tem uma prece que realmente ela é colocada em primeiro lugar, a prece que Jesus nos ensinou. Os Espíritos recomendaram colocar a prece dominical, né, que é o Pai Nosso, como a primeira, por ela ter um valor simbólico muito grande. Não é um valor simbólico, é um valor espiritual muito grande. De todas as preces, é porque ela veio do próprio Jesus Cristo, conforme está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo de 9 a 3, né? Então, essa prece, que é o Pai Nosso, ela tem um poder muito grande, mas também tem uma simplicidade muito grande. Ela pode substituir todas as demais preces, conforme a ideia e o sentimento que você atribua. Ela pode substituir, mas você, além do Pai Nosso, você quer continuar fazendo uma prece de agradecimento, agradecendo por toda a sua vida, por ter reencarnado, por ter nascido de uma mãe, nascido de um pai, por ter trabalho, por ter estudado, por ter filho, por ter irmão, por ter saúde, por ter adoecido e ter ficado bom. São tantas coisas, né, para agradecer, pelas roupas, pelo teto, pela comida,
pelo o shampoo que lava o cabelo, pelo sabonete. Isso tudo é importante na nossa vida. São tantas coisas, você ter condições de ter uma alimentação todo dia, fazer 3 refeições por dia no mínimo, né? Que tem gente que não faz. Então, assim, são tantas coisas que a gente deve agradecer, e no momento da oração, esse é o momento que você entra em sintonia com Deus, com o Pai, com Jesus Cristo, e faz essa prece. Bom, é o mais perfeito modelo de concisão, ou seja, precisão, exatidão, é uma síntese perfeita que é a oração do Pai Nosso. E é uma verdadeira obra-prima, ela é pela sua sublimidade e pela sua simplicidade. Então, de uma forma mais singela de fazer uma oração, é o Pai Nosso. Mas não é só da boca para fora, da forma mecanicamente. E resume todos os deveres de Deus para com o homem, para consigo e para com o próximo. A oração do Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E fala tudo em relação a ser uma declaração pública de que você tem uma crença e que a sua crença é aquela, é uma certeza religiosa. Porque quando eu faço a oração do Pai Nosso, eu estou declarando que eu sou cristão, porque é a prece que veio diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que mais? Ela é um pedido de submissão e também ela é uma adoração. É um pedido das coisas necessárias para a vida e é também um princípio de caridade. Isso tudinho está dentro do Pai Nosso. Dizer a oração do Pai Nosso na intenção de alguém é pedir para outra pessoa o que você pediria para si mesmo. Bom, ela é uma oração bastante resumida, concisa, né? E tem um profundo sentido contido dentro das suas palavras, que compõe, que escapa ao que a maioria pensa e sente. A oração do Pai Nosso tem dentro um contexto muito forte que muitos de nós, a gente não percebe no que está dizendo. Por isso é que a oração dominical, que é a oração do Senhor Jesus, é muitas vezes dita sem se fixar o pensamento no sentido de cada uma das suas partes. Dizem ela de forma decorada, muitas vezes repetida e quase sempre com um número cabalístico, 3 vezes, 5 vezes, 7 vezes, 9 vezes. E a doutrina espírita, ela não tem nenhum tipo de apego, ou ela não é adepta a nenhum tipo de misticismo. A doutrina espírita, ela é totalmente clara. As pessoas podem até dizer assim, mas João, você viu o evangelho passado com a camisa branca, agora está a camisa branca de novo. Rapaz, tem que usar a bichinha, faz 5 anos que eu estou com ela já. Eu podia vir, e todos vêm com qualquer roupa, qualquer cor. A gente não tem, o espiritismo não tem essa questão de misticismo, nem fanatismo, nem algo que seja cabalístico. O espiritismo não. Fenômenos, nada disso. O espiritismo, pelo contrário, explica tudo isso na ciência espírita. Então, essas crenças, se você repetir tantas vezes, que isso é coisa tirada de crença antiga, supersticiosa, e o atributo de números vem ainda da época do passado, da falta de esclarecimento que era usado nos círculos de magia e superstições. Então, para aclarar a mente sobre as propostas do que o Pai Nosso traz, né, foi feito assim um comentário em cada frase, que a gente pode dizer da seguinte forma: as circunstâncias e o tempo disponível pode dizer que a oração dominical ela é simples ou desenvolvida. Todas as vezes que nós fazemos a oração simples, nós estamos ocultando o sentido de cada frase, que é bastante abrangente, né? Mas aí o livro Evangelho segundo o Espiritismo traz uma explicação sobre isso aqui. Olha só, quando a gente começa dizendo aqui na forma desenvolvida, que vai ser a que nós vamos ver hoje aqui, quando iniciamos as primeiras 2 frases, que é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. 2 frases. Pai Nosso que estás no céu, vírgula, santificado seja o vosso nome. Só dentro dessas 2 frases nós estamos querendo dizer o seguinte: conforme os Espíritos nos traz no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós acreditamos em vós, Senhor Deus, porque tudo que
existe, revela o seu poder e sua bondade. Por isso que é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A harmonia do universo é testemunho da sua sabedoria, que existe de ti uma prudência, uma previdência que ultrapassa toda a compreensão humana. O nome de um ser que é Pai nosso que estás no céu é soberanamente grande e sábio. Teu nome está escrito em todas as suas obras, meu Deus, obras da tua criação. Desde o ramo de uma simples planta, ao mais pequeno inseto, ao enormes, gigantescos e fenomenais astros que se movem no universo, no espaço. Em todos os lugares, Senhor, nós vemos a prova do teu amor paternal. É por isso que cego é aquele que não vos reconhece através de tuas obras. Orgulhoso é aquele que não te glorifica, e ingrato é aquele que não vos rende graça. Isso tudo dentro de duas frases. Aí depois das duas frases, que é Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, a gente fala o quê? Venha a nós o vosso reino. Quando a gente diz só essa frase, a gente está dizendo assim, ó: Senhor, desde os homens destes aos homens as leis perfeitas de sabedoria. Venha a nós o vosso reino. Que nos fariam felizes se nós pudéssemos segui-las, se nós seguíssemos. Com essas leis faria reinar entre si paz e justiça. Ajudaria-se mutuamente ao invés de prejudicarem-se uns aos outros como fazem. O forte ajudaria o fraco ao invés de massacrá-lo, evitaria os males que geram abusos e os excessos de todas as espécies. Todas as misérias da terra vêm da violação de vossas leis. Venha a nós o vosso reino. Pois não há uma única infração a essa lei, as suas leis, Senhor, que não tenha consequências inevitáveis. Desde o animal que usa o instinto, que o mantém no limite de que só usa o que lhe é estritamente necessário, que se conforma naturalmente com isso, até o homem que vai além do seu instinto. Estamos só em venha a nós o vosso reino. Deste a ele, Senhor, a inteligência, a razão, deste também a liberdade de respeitar, violar aquelas vossas leis, livre-arbítrio, né? E com respeito ao que lhe é pessoalmente, que ele quer para a sua pessoa. Ou seja, ele escolhe entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito ou a responsabilidade de suas ações. Tudo isso é venha a nós o vosso reino, o reino de justiça, o reino de Deus. O reino de Deus é de que tem a lei de causa e efeito. Todas as escolhas, o reino de Deus é o livre-arbítrio do homem, é a lei de causa e efeito, das escolhas, da busca, batei a porta e ela se vos abrirá, é o reino da criação. Ninguém pode alegar ignorância de suas leis, porque em vossa providência paternal quiseste que fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de cultos, religião ou nação. Aquele que desobedecem é porque desconhecem a vós. Chegará o dia em que, de acordo com a sua promessa, todos praticarão, e então a incredulidade do homem haverá desaparecido. Todos vós reconhecerão o Senhor. Venha a nós o vosso reino. O Senhor que é soberano em todas as coisas, e o reinado de vossas leis será o reino de Deus aqui na terra. Dignai-vos, Senhor Deus, a apressar a sua vinda, a vinda do teu reino, né? Venha a nós o vosso reino, dando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Nós sabemos que já existe a doutrina espírita, que é essa grande luz, né? O Consolador prometido que Jesus nos trouxe, que nos apresentou aqui na terra. Então esta luz, o reino de Deus está próximo. Quando o nosso planeta Terra sairá do mundo de prova e expiação e entrará no mundo regenerador, onde não teremos doenças e que os maus sentirão vergonha de serem maus em virtude da grande quantidade de pessoas que viverão no bem, que serão extremamente boas e externarão a sua bondade. Os maus sentirão vergonha de serem maus. Onde está Deus? Pergunta no Livro dos Espíritos que Allan Kardec faz. Resposta: na consciência.
Então, venha a nós o vosso reino, é que todos nós possamos externar este reino de Deus a partir da nossa consciência, não é não? Isso mesmo. Aqui o Johnny Cruz tem um comentário. Porque a maioria dos espíritas, por maior conhecimento que tenham, não estão aprendendo o legado dos espíritos que foi dado por Kardec. Seria como os radicais protestantes da era moderna, que não... da era moderna, que passei aqui, peraí. Aqui. Seria como os radicais protestantes da era moderna, que não compreenderam a Bíblia. Espíritas, cautela e atenção. Não se deve levar tudo ao pé da letra. Isso é verdade. O que foi legado a Kardec é apenas um grão de areia em relação ao que é o universo. Chico não só vai expandir o espiritismo, não veio só expandir o espiritismo e a moral, como também educar os espíritas. Nem tudo é legado pelos espíritos, pois isso não é motivo para que ignorem quando acharem outras crenças ou religiões. Sejamos tolerantes. Muito bem, é isso aí. Legal. Sejamos, pois, tolerantes, né? E que cada um deve fazer a busca. Muito bem, suas palavras. A busca está em cada um. Venha a nós o vosso reino, que nós espíritas possamos, como o nosso amigo aí disse, possamos trazer esse reino de Deus para nós. Não vamos ficar só no que Kardec disse, no que Chico nos ensinou, mas que a busca ela é pessoal. O progresso é pessoal. A elevação espiritual é pessoal. É cada um de acordo com suas obras. Beleza? Aí quando nós dissemos na prece, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Aí nós começamos a ficar mais cabisbaixo, porque a gente aceita realmente que seja feita a vontade de Deus? Essa é a pergunta, né? Nós aceitamos que seja feita a vontade de Deus? Gente, então nós temos que continuar olhando isso. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior com relação ao superior, quanto maior não deve ser a da criatura em relação ao seu Criador. Massa, né? Então, quando nós dissemos, Senhor, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, fazer a vontade do Senhor é obedecer às vossas leis e submeter-se a elas sem lamentações em relação aos decretos divinos. O homem se submeterá a ela quando compreender que Deus é a fonte de toda a sabedoria e que sem ela nós nada podemos. Sem Deus nada podemos. Então o homem fará a vontade de Deus na terra, como os eleitos fazem a vontade de Deus no céu. Se nós possamos, quais são as leis de Deus? Bom, são as leis que a doutrina espírita, através do cristianismo, que vamos dizer assim, que a doutrina espírita, ela é a vivificação do cristianismo, né? Ela é a parte que deixa evidenciado os costumes, usos e costumes do espiritismo, é baseado no cristianismo puro, da moral cristã, o que Jesus Cristo nos deixou de legado, né? Como a nossa amiga falou. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí nós vimos que nós já passamos a pedir, né? Nós fizemos um louvor, nós fizemos um pedido, né? E dissemos que fosse feito, nós nos colocamos submissos a Deus, através de seja feita a vossa vontade. Aí depois nós começamos a falar sobre o pão nosso de cada dia, pedindo alimento para a manutenção das forças do corpo e também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Eu, espírito encarnado, também possa me desenvolver. O que mais nos diz aqui? O animal encontra pastagem naturalmente, mas o homem deve procurar o seu alimento através da sua própria atividade, seu próprio esforço, com os recursos de sua própria inteligência. Porque Deus nos criou livre arbítrio, livre para fazer escolha, nos deixou à frente dos instintos. Nós já vencemos a fase dos instintos, se bem que tem algumas pessoas que parecem que só tem instinto, né? Só age pelo instinto,
instinto, pela brabeza, né? Não tem um raciocínio. E o cristianismo, ele nos traz esse esclarecimento de que nós devemos raciocinar, pensar antes de falar, e que o pão nosso de cada dia nos dai hoje é esta maneira de nós nos colocarmos solicitando as coisas e sabendo que Deus nos colocou na condição de buscar o nosso próprio alimento. E também diz assim: tirarás teu alimento da terra com o suor do teu rosto, e com isso lhe fizeste o trabalho, dos trabalhos uma obrigação. O trabalho para o homem, ele é uma obrigação para o seu autossustento. Que assim, com sua inteligência sendo exercitada, ele passasse a preencher as suas necessidades, através do trabalho manual e também do trabalho intelectual. Sem trabalho, o homem ficaria estacionário e não poderia pretender alcançar a felicidade dos espíritos superiores. Então não tem jeito, gente, é o trabalho mesmo. Você sabe por que o brasileiro, principalmente o brasileiro, tem toda uma questão de não querer trabalhar? Ora, eu ouvi um depoimento de um homem que chamou uma pessoa para trabalhar e disse assim: rapaz, venha fazer esse serviço aqui, porque eu já estou meio velho, assim, estou ficando cansado, você tem que fazer desse jeito assim, ó, igual eu faço. Aí sabe o que a pessoa disse? Não vou fazer igual você faz não, porque eu vou trabalhar para você. Eu estou trabalhando para você, eu não sou você, isso aí tudo é seu, não é meu. Eu digo: não, meu amigo, você não está trabalhando para mim, você está trabalhando para você, porque eu vou lhe pagar. O dinheiro que você vai receber de mim não vai ficar comigo de volta não, vai para você. Então, quando você está num trabalho, num emprego, você não está trabalhando para outra pessoa, não. Você está trabalhando para você, que você recebe um salário. Você está fazendo o seguinte: você está trocando o seu tempo e o seu trabalho por dinheiro. Isso é perfeitamente comum. É o salário. Muito lógico. Então, você não trabalha para ninguém, você está trabalhando para você, porque quem recebe o benefício do seu esforço é você, com o seu salário. Porque o patrão está pagando para você fazer aquele tipo de serviço, e aquele outro, e o que mais precisar. Se você coloca o seu tempo, as suas forças à disposição de alguém, e vai receber um dinheiro por isso, você não está fazendo nada demais não. Você está recebendo um salário. Aí voltando então ao assunto, por que o brasileiro, principalmente o brasileiro, tem a questão do trabalho ser tão difícil? Qualquer trabalho é mesmo que está sendo escravizado. A gente tem que trabalhar 8 horas por dia, 10 horas, era para ser só 4 escravizado. Eu acho, e eu já estudei, já li, é costume, por conta de quê? Da época da escravidão ainda, em que só quem trabalhava eram os escravos, então o trabalho é igual à escravidão. Ora, eu contratei um trabalhador e eu disse a ele que ele tinha que trabalhar na minha obra, né? Ele disse que ele tem que trabalhar 8 horas por dia, ele chegava a tal hora, 11 horas parava, eu comprava o almoço, isso lá em Fortaleza, né? Ano passado, mais ou menos. Dava o almoço, ele folgava a hora do almoço, retomava de novo e trabalhava quando dava 4 horas da tarde, né? Porque no caso ele só tirava 1 hora de almoço, 4 horas da tarde ele pagava a passagem dele e ele ia embora. Aí eu perguntei a ele: rapaz, você está trabalhando aqui na diária, está ganhando, você quer trabalhar o sábado de manhã não, que eu estou precisando? Ele disse: eu não sou nem escravo, não sou nem seu escravo para trabalhar de manhã. Aí eu parei assim: como assim, meu escravo? Me diga uma coisa, você chega de manhã aqui, você recebe o vale transporte para vir para cá? Recebo. Você bebe água durante o seu trabalho? Bebo. Você recebe o almoço que eu lhe dou? Você almoça? Almoço. De tarde você está trabalhando de novo, eu lhe dou o vale transporte para você ir para casa? Tá. E no final da semana eu lhe pago o seu salário? Pago. Como é que isso é escravo? É porque você quer que eu trabalhe demais. Quer dizer, quando você é preguiça, qualquer desculpa serve. Me desculpe, né? A sinceridade, esse é o meu pensamento. E aqui é um canal público, né? Está na internet para todo mundo. Eu estou expondo meu pensamento. Eu acho isso. Então você não tem, mas tem aquele subconsciente desde a época da escravatura, de que trabalho, qualquer que seja, é uma coisa ruim. E que diz, né, que o baiano é quem fica deitado numa rede, dizendo: maninha, traz aí meu acarajé. Eu tenho um amigo baiano
né? Meu amigo João, a pessoa do meu coração, ele não é assim não, ele trabalha mesmo assim à vontade, com afinco, é uma pessoa muito centrada, honesta, e não é bem assim não, é que as pessoas fazem piada, né? E voltando aqui para mais uma passagem do nosso Pai Nosso, nós estávamos o nosso de cada dia nos dai hoje, é muito grande, tem mais uma parte que diz assim: dai-nos, Senhor, o nosso pão de cada dia, os meios de adquirir pelo trabalho, as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o desnecessário. Se você tem o que não lhe é útil, que você não precisa, não reclame. Se você não tem o que você não precisa, não reclame. Reclamar o desnecessário. Eu me contei uma história. Uma pessoa, a Sandra Borges, numa palestra dela, disse que ela estava com uma amiga e que conheceu uma história que essa amiga contou que a vizinha dela soube que ela tinha comprado uma geladeira e foi lá na casa dela olhar a geladeira nova dela. Né? Eu gosto de exemplo assim, mas tá... Aí ela olhou assim: nossa, você comprou uma geladeira, não foi, vizinha? A amiga, foi. Muito boa essa geladeira. Aí ela disse: meu Deus, eu queria tanto uma geladeira dessa. Aí a mulher disse: é mesmo, vizinha? A sua geladeira tá ruim, tá quebrada? Não, a minha tá ótima, tá perfeita, é que eu queria uma igual à sua. Aí não rola, né? Então, assim, tem que ver essa questão de que não reclame pelo que você não tem e que isso lhe é desnecessário. Tá certo? Tem um outro palestrante que diz assim, que a gente se preocupa muito em ajeitar a nossa casa ou comprar as coisas com dinheiro que não tem para mostrar para as pessoas de que não gostam da gente. A questão do supérfluo, né? Então nós temos que ter o pensamento voltado para essas coisas que são realmente necessárias. Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E aí? Cada uma de nossas infrações à lei de Deus tem seja uma ofensa que nós fazemos, uma dívida contraída, mais cedo ou mais tarde será preciso resgatar. Não há uma única infração à lei de Deus que não deva ser reajustada, resgatada. Solicitamos o perdão da vossa imensa misericórdia e nos prometemos a empregar nossos esforços para não mais contrair dívidas. É isso que nós estamos dizendo. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? E Deus, na sua caridade, nos ensinou a maior de todas as leis. A caridade não consiste somente em amparar os semelhantes na necessidade, mas também no esquecimento do perdão das ofensas. Aí vem essa parte do perdão das ofensas, que é tema de um grande evangelho, que a gente já trouxe aqui. E o que? As perseguições que os maus nos fazem suportar são parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem lamentações, as perseguições que os maus nos fazem suportar. Como todas as outras provas, nós também devemos aceitá-las sem lamentações. Não amaldiçoar aquele que com suas maldades nos dão a oportunidade e nós devemos perdoá-los. Eles assim nos abrem um caminho para a felicidade eterna, porque no filme Causa e Efeito tem uma frase que diz, né? Perdoar não é para os fracos, perdoar é para os fortes. Ai, como isso é difícil, mas é possível. Aquele que perdoa consegue os benefícios da vida eterna. E que diz que bem-aventurados que sofrem pela justiça. Bendigamos a mão que nos humilha, porque depois nós seremos exaltados. Sabemos que as angústias do corpo fortalecem nossa alma e seremos glorificados se nós nos tornarmos humildes ou formos humilhados. Nos piores momentos em que a humanidade mais cresce, o maior momento de crescimento histórico e tecnológico da humanidade foi depois da Segunda Grande Guerra Mundial, depois de um grande desastre daquele para a humanidade, as áreas da tecnologia. E agora nós estamos buscando o crescimento na área espiritual, porque inteligência nós temos bastante, muito conhecimento de todas as coisas. O meu filho de 11 anos tem mais conhecimento, tem 5 vezes mais conhecimento do que quando eu tinha 11 anos. Qualquer criança hoje tem mais conhecimento do que qualquer um de vocês tinham na idade deles. A minha filha de 8 anos,
ela sabe mais sobre o mundo, sobre a anatomia feminina, sobre corpo, sobre maneira de se vestir, penteado, maquiagem, do que a minha esposa quando tinha a idade dela, pelas bonecas, pelos vídeos de maquiagem, pelo tudo que acontece. Então, assim, é muita informação, né? A minha filha vem com muitas perguntas. Qual foi a coisa que ela perguntou hoje? Perguntou algo assim bem interessante, né? O que era uma revolução? Olha o que ela vem me perguntar. Pai, o que é uma revolução? Ela foi dizer, minha filha, é tipo uma guerra, né? Um grupo de pessoas se revoltam contra alguma coisa, contra o sistema ditatorial, contra uma forma de governo, causa uma revolução. Então, assim, aqui um outro ponto, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Queremos dizer que dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, inspirando-nos, que nos inspiram maus pensamentos e tentam nos desviar do bom caminho. Não nos deixes cair em tentação, mas em vez de a gente ficar caindo em tentação, livra-nos, Senhor, do mal, né? A gente, quando faz, tem que usar essa vírgula, a acentuação da vírgula, né? Somos espíritos imperfeitos, para finalizar, encarnados na terra, para expiar nossas faltas e nos melhorarmos. A principal causa do mal está em nós mesmos. E os maus espíritos apenas se aproveitam desta fraqueza nossa, dessas nossas más inclinações, e nos inspiram a aumentar mais ainda os nossos vícios e passam a nos tentar. Cada imperfeição nossa é uma porta aberta para que um espírito inferior, né, ainda, um obsessor, possa nos influenciar a realmente, né, ser tentado a fazer as coisas dentro do ponto de vista cristão, dentro de uma conduta digna, não tão boa, não tão lógica, não tão perfeita, né, não tão assim sensata, porque os nossos vícios, as nossas tendências, as más inclinações, deixam que esses espíritos nos influenciem desta forma. Então, renuncia a qualquer tentativa contra os seres. Deixa eu passar aqui a página. Nós, assim, sendo tentados pelos maus espíritos, renunciamos a qualquer influência dos espíritos perfeitos, nosso anjo de guarda. Se não tivermos vontade firme, determinada de praticar o bem e renunciar ao mal, tudo o que fazemos para afastá-lo será inútil. Portanto, as nossas más inclinações e os nossos vícios, nós temos que combater todos os esforços. E os maus espíritos naturalmente se afastarão, porque o mal os atrai, enquanto que o bem os repele. Então, afastai-nos do mal, Senhor, né? Não nos deixe cair em tentação, mas na verdade livrai-nos de todo o mal. Então, que as nossas tendências espirituais inferiores, as nossas más tendências, possam ser fortemente combatidas por nós, os nossos vícios, as nossas reclamações. Quando fala em vício, gente, né, a gente sabe que não é esse vício só de fumar, de ingerir bebida alcoólica, mas é o vício de reclamar, o vício de falar palavrão dentro de casa, né, de amaldiçoar uma pessoa, de amaldiçoar um governante, de amaldiçoar a polícia, de amaldiçoar um juiz, de amaldiçoar. A gente pode não gostar, eu falo muito isso aqui. Você pode não gostar da pessoa, não concordar com a conduta, mas não amaldiçoe ninguém não, viu? Porque o mal é porta aberta para que os espíritos nos influenciem por causa das nossas más imperfeições. Então, assim, a cada um o seu tempo e a cada um, né, de acordo com suas obras, é dado. E a quem mais será dado, mais será cobrado. A quem mais será dado, mais será cobrado. Aí vem aqui o ponto de que nós somos espíritas e nos foi dado esse conhecimento e a nós cabe combater as nossas imperfeições. Eu estou nesse meio com toda certeza, eu faço uma luta diária, constante para combater todas as minhas imperfeições. Muitas delas são maiores do que eu ainda. Muitas delas ainda me vencem ainda e eu fico aqui batalhando. Muitas vezes eu falo isso muito nas palestras, que nós viemos a uma encarnação, às vezes, para vencer um vício. E eu acho que tem muita lógica nisso. E quanto tempo nós demoramos para evoluir?
muitas encarnações. Talvez até a gente ainda tenha que passar muitos anos aqui no planeta Terra, rastejando aqui, né? Porque eu digo assim, rastejando, porque a gente tem que andar com os nossos 2 pezinhos colados no chão pela lei da gravidade. Porque quando você é espírito evoluído, você não fica rastejando, não. Você volita, você fica com o ar suave, leve, né? Então, assim, nós podemos ter essa sensação espiritual, meus irmãos. Meus irmãos, depois o Evangelho de hoje é sobre a prece, sobre o Pai Nosso especificamente. A gente teve que acelerar porque é grande, e que nós possamos, sem dúvida alguma, vencer as nossas tentações. Tá certo? Vamos fazer uma prece final aqui rápida, mas muito boa. Quando terminar aqui, que cada um possa pegar o link dessa palestra e vai no seu Facebook, né? Aí posta lá, nos stories, posta, copia o link e posta lá. Quando você abre o seu Facebook, tem lá, no que você está pensando. Aí você coloca e posta lá. Eu esqueci de colocar a data de hoje aqui nesse evangelho, mas vocês, quando forem postar, coloquem assim, palestra do dia... Que dia é hoje, hein? É bem dia 16, né? É bem 16 de abril hoje. 16 de abril, vocês coloquem lá, viu? Para mim, por favor, dá essa forcinha. Vamos fazer uma prece aqui, agradecendo a Deus por esse momento de paz, esse momento de oração, em que nós fomos banhados pelos fluidos salutares da espiritualidade. Todo aquele que passou por algum momento por esta palestra ao vivo, então, boa noite, boa tarde, bom dia, você que está assistindo. Que Jesus Cristo possa estar presente em sua casa, que Deus abençoe o seu lar, a sua vida, a sua família, que você fique com fé nessa vida, que essa vida é muito boa, não pode se lamentar, não pode reclamar, poder pode, mas não deve, né? Vamos exaltar o nome do Senhor Jesus e vamos continuar firme, porque o fraco sofre mais. Aquele que se fortalece, escuta a palavra do Evangelho, que Jesus disse que vinde a mim, vós que andais sobrecarregados, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Façamos, pois, então, como a recomendação do nosso amado Mestre Jesus Cristo. Que a paz de Jesus esteja com vocês e assim seja. Viva a vida! Abraço para vocês, tchau, boa noite.